Tudo bem com vocês? Gente, eu confesso a vocês que hoje eu fiz questão de mudar de local, até porque eu particularmente acho que a gente deve dar assim eu vou fazer uma variação de ambiente. Mas eu mudei de local de gravação devido a estes lírios que estão atrás de mim. Confesso a vocês que a igreja católica do local onde eu resido, na quaresma eles não colocam flores na igreja e tudo fica tampado, tudo fica assim tampado com um pano roxo. Porém, quando acabou-se a quaresma, eles decoraram a igreja e eles colocaram estes lírios lá na igreja. E nos dias que vão dar a faxina na igreja, eles costumam se desfazer das flores. E eu confesso a vocês que eu peguei lá esses lírios. E ao pegar estes lírios, eu me lembrei de um versículo bíblico que diz assim: olhar para as aves e as flores do campo e os lírios, que nem Salomão, em sua grandiosidade, se vestiu como eles. E se Deus cuida das aves e das flores do campo, que dirá nós que somos seus filhos. Bom, eu fiz aqui essa pequena introdução, mas venho eu aqui, né? Como vocês já sabem, eu sou a Edilene, né? Para você que chegou ao meu canal e permaneceu aqui, você que é o meu, eu vou chamar de seguidor assíduo, seguidor frequente, seguidor fiel, eu quero deixar aqui meu muito obrigada. Quero dizer a vocês que eu tenho colocado vocês em oração. Não sei o nome de vocês, até porque eu particularmente, para a privacidade de vocês, eu coloquei vocês lá quando eu fui ver a privacidade do meu canal, eu procurei colocar os meus seguidores em fechado. Ou seja, ninguém sabe quem são vocês. Só Deus mesmo sabe quem são vocês, tá? Então Deus sabe o nome de vocês, Deus sabe a idade de vocês, Deus sabe o problema pelos quais vocês estão passando, né? E é esse Deus que tudo vê, que tudo sabe, a esse Deus que pode estar onde eu não posso estar, eu, Edilene, venho pedir e peço a esse Deus que dê assistência a vocês em todas as áreas, em o nome de Jesus. E como eu acabei de citar, ele pede para que a gente olhe as aves do campo e as flores e os lírios. Se a gente for analisar de fato e de verdade, há eu vou chamar de conjunto de lírios assim, há espécies de lírios assim maravilhosos, não é verdade? Vejam só, eu já vi casos, minha mãe já recebeu lírios, por exemplo, que eles eram rosa, todo rajado de branco. Eu, por exemplo, já vi lírios todo branco, sabe? Enfim, e Deus, ele diz que nem Salomão, em toda a sua nobreza, haja vista que Deus prometeu que não existiria homem no mundo mais rico que Salomão. E Deus diz que nem Salomão, em sua nobreza, se vestiu como os lírios, né? E se Deus, ele se apresenta assim, ele cuida das aves,
das flores do campo, que dirá nós que somos seus filhos. E como eu já disse aqui, ele nos tem e nos toma por tão assim valiosos a ponto de nos apresentar aqui na palavra dele, e nós crendo nele, seguindo a ele, como sendo menina dos olhos dele, tá? Então, para você que chegou aqui, né, lá vou eu, volto a repetir, quero deixar meu muito obrigada, hoje é sábado, e eu falei, deixa eu dar uma passadinha lá e deixar o meu desejo, o meu voto de excelente final de semana, que vocês possam se abrir a este Deus que é rico em misericórdia, e esse Deus que é rico em amor, e em você conhecendo, eu tenho para mim que muitos acham que vão perder a liberdade. Pelo contrário, aqui na Bíblia tem um versículo que diz que Deus nos chama, pelo amor dele, à liberdade, né? E se nós temos liberdade em Cristo, que bênção, né? Bom, mas eu disse aqui referências de lírios, de aves do campo e etc, etc. Mas o que eu quero dizer mesmo hoje, a mensagem que eu quero deixar hoje, é uma mensagem que diz assim: há certos amigos que são tão chegados que ocupam lugar de irmão. Porém, a Bíblia também, Deus também apresenta aqui na Bíblia uma seguinte colocação: me digas com quem andas, que eu direi quem és. Eu confesso que eu já entrei, sabe lojas assim que as portas são largas e quando você vai entrar, você entra com uma pessoa do seu lado? Você entra e ao mesmo tempo que você está entrando, uma pessoa está entrando junto com você. E a recepcionista da loja veio e perguntou: vocês estão juntos? Eu disse: não. Eu estou sozinha. Ele apenas entramos assim, coincidiu de entrarmos ao mesmo tempo, mas eu estou sozinha e etc, e etc. Certa vez eu passei perto de uma senhora, ela virou e falou assim: eu sempre te vejo sozinha. Aí eu virei para ela e falei assim: tem um versículo na Bíblia que diz: antes só do que mal acompanhado. Então, vocês percebem a conotação da importância de nós escolhermos com quem andar? Uma vez eu vi um vídeo, né? Eu falei que eu perdi o acesso ao meu Instagram, mas o que eu amava mesmo no Instagram era ver aquele vídeo daqueles cachorrinhos, daqueles gatinhos. E foi-se feito um vídeo num sítio onde um cachorrinho, ele conviveu junto com um galo. Passou o cachorrinho pequenininho e passou o galo também pintinho. E eles foram desenvolvendo, crescendo, ao ponto que chegou ao momento em que, quando o cachorrinho ia latir, é como se ele estava cacarejando. Eu tô falando sério. Eu tô rindo aqui e rindo de batom vermelho. Então, ou seja,
a única coisa que eu pude dizer diante de uma situação dessa, eu falei, olha, isso só vem a revelar o que a Bíblia diz. Me digas com quem andas, que eu direi quem és. Ao mesmo tempo que Deus diz, me digas com quem andas, que eu direi quem és, Ele também diz, há certos amigos que são tão chegados que ocupam lugar de irmão. Porém, eu tenho um comentário a se fazer. Por exemplo, tornou-se uma gíria hoje. Eu vou tentar fazer aqui por exemplo, tem muitas colocações de, por exemplo, meu irmão. Alguém já ouviu um carioca falar? E aí, meu irmão? Alguém já ouviu? Soa assim como se fosse malandragem? Eu tô enganada? Eu chego para você e falo, e aí, meu irmão, tudo bem? E aí, como é que vamos nessa? Soa assim como se a gente estivesse indo fazer com o perdão do comentário, uns esquemas. Aí, mano, e aí, bro? Alguém já escutou isso? Alguém já escutou? Outro dia eu estava conversando com algumas meninas, nós estávamos reunidas, confesso, preparando alguns quitutes, deliciosos por sinal, e conversa vem, conversa vai, eu virei e falei assim, e nós falando sobre tonalidades de chamar-se pessoas, por exemplo, de querida. Tem gente que, por exemplo, ao chamar alguém de querida, é nítido que a pessoa está sendo cínica. A pessoa está debochando. É nítido. Então, vocês estão conseguindo entender que até a conotação irmão, irmandade. Por exemplo, uma igreja evangélica. Uma igreja evangélica, por exemplo, eu posso falar por mim. A palavra de Deus diz que nós temos que confessarmos uns aos outros as nossas coisas. O meu canal é de mensagem bíblica. Eu estou explanando aqui um versículo bíblico onde o mesmo diz: há certos amigos que são tão chegados que ocupam lugar de irmão. Porém, até mesmo em igrejas evangélicas, eu já vi casos de irmãos se contenderem um com o outro e de repente, oi irmãzinha, oi minha querida, oi irmã. Gente, eu sou aquela pessoa que sinceramente, seja em igreja evangélica que eu esteja, seja para quem for, eu chego para a pessoa e digo, meu nome é Edilene, meu nome não é Flor, meu nome não é irmã, meu nome não é querida, meu nome não é bro, meu nome não é vida, meu nome é Edilene. Porém, tem algumas ressalvas. Por exemplo, eu trabalhei em um endereço em duas, eu vou chamar de duas etapas. Sabe quando você trabalha para uma família, eu vou colocar assim, durante 5 anos de uma década, e depois passam-se 2 décadas, e aí você volta novamente
em passando essas 2 décadas, você se distanciou, você trabalhou 5 anos, aí passou-se 2 décadas, em tendo passado essas 2 décadas, você volta novamente a trabalhar para estas mesmas pessoas? Então, e por eu a primeira vez de eu ter trabalhado com eles me colocaram eu vou chamar eu vou tomar a liberdade de dizer que me foi colocado um apelido carinhoso, onde os sobrinhos dos meus patrões me chamavam por este nome, as irmãs de meus patrões, todo mundo que chegava, as visitas que chegavam, me chamavam por este nome. Até hoje. Tem alguns que eu ainda tenho contato, que ainda usam, eu vou chamar de apelido carinhoso para comigo. Mas você percebe quando a pessoa está tirando com a sua cara. Sabe, muitas vezes futilizando, tornando fútil, tornando pejorativo colocações carinhosas, bonitas, agradáveis, que infelizmente estão apagando com a malícia, com a rispidez, com eu vou chamar de futilidade, com a ignorância de sentimento, com a falta do próprio sentimento, estão banalizando a palavra amor, a palavra querida, a palavra irmão, a palavra amado, tá? Sem deixar de dizer que tem algumas pessoas que costumam dizer assim, já ouviu aquela colocação assim, vai com Deus, vai pela sombra. Tem alguns vai com Deus que, sinceramente, dependendo da tonalidade da pessoa, eu falo, Senhor, a sua palavra diz que só o Senhor é Deus. Mas esse vai com Deus que ele está dizendo, Satanás queria ser Deus. A ponto de haver uma guerra, porque ele queria ocupar o lugar de Deus. Então, vocês estão entendendo? A palavra de Deus diz que há certos amigos que são tão chegados que ocupam o lugar de irmão. E ao mesmo tempo, Deus diz, me digas com quem andas, que eu direi quem és. E ainda vem outro versículo, antes só do que mal acompanhado. E aí eu cito para vocês que estão dependendo da tonalidade. E aí, meu irmão? E aí, bro? Né? E aí, meu chapa? E aí, grande? Aí eu pergunto, a pessoa é grande em que sentido? É grande em respeito? É grande em educação? É grande em gentileza? É grande em simpatia? É grande em generosidade? É grande em... Eu volto a repetir. Respeito? A pessoa é grande em que sentido? É grande na língua? É grande na maldade?
Certa vez eu li uma frase que dizia assim: quando uma pessoa fica de muito mimimi com outro, ou ele está puxando o saco, ou ele sabe com quem ele está lidando e, como diz o outro, tem que agir com todo cuidado. E aí vem aquele versículo: em Cristo nós somos chamados para a liberdade. A partir do momento que você coloca Deus como Ele diz que é escudo e broquel na sua vida, Ele se apresenta como sendo nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em tempos de aflição. Ele diz também que o pai e a mãe podem esquecer de nós, mas Ele jamais nos esquecerá. E Ele ainda diz mais, que uma vez que você disser sim para Ele, ontem, eu confesso a vocês que eu não sou de assistir novela. Eu não sou de assistir. Só que a minha mãe me chamou. A minha mãe me chamou porque foi assim, segundo eu pude entender, o casal estava, a novela colocou o casal para se casar primeiro. O que me deu para entender que no religioso, até o padre, ele entra numas brincadeirinhas, né? Muitas vezes o próprio buffet que faz o ensaio com as noivas e etc, e etc. De repente, até o padre participa de algumas brincadeirinhas que às vezes é pedido. Eu já fui em casamentos em que o padre entrou na brincadeira do casal, né? Por exemplo, eu já fui em casamento que o cachorrinho levou na boquinha o cestinho com as alianças e durante o casamento todo ele ficou deitado no véu da noiva. Eu achei aquilo encantador. Eu não vi a noiva, eu só vi o cachorrinho. Entendeu? Mas o que me deu a entender ontem, que segundo eu pude entender, a moça foi brincar diante do juiz. No religioso, o padre entra na brincadeira. Sabe? O padre ali, ele dá um jeitinho ali, os padres hoje, vamos falar, eles são bem estilo, assim, vamos dizer, Padre Fábio, né? Bem moderninho, né? Então, eu confesso que eu já conheci o Padre Fábio, eu o conheci no aeroporto. Mas o Padre Fábio, uma simpatia de pessoa. Eu conheci, sinceramente, eu vi a conhecer o Padre Fábio pessoalmente no aeroporto e foi uma coisa assim, eu vou contar para vocês. O Padre Fábio estava fazendo o check-in e eu olhei assim, e eu, Padre Fábio, mas eu não gritei, eu não falei nada, eu só fiz assim para mim e mostrei para ele se eu podia ir lá. Aí ele sacudiu a cabeça, mas fez assim, que era para mim ir quieta. Eu fui. E era naquela época daquelas câmeras digital, o celular não era como é hoje, né? Que você e tal. Bom, enfim. Eu só sei que quando as próprias aeromoças ali no check-in perceberam que era o Padre Fábio, quando a pessoa deu por si, quem tinha conseguido tirar foto com o Padre Fábio foi eu e a minha irmã. Porque quando veio o tumulto, eu nem vi por onde ele saiu. Eu só sei que... Do mesmo jeito que eu vi ele desapareceu. Eu só sei que as aeromoças... Era o Padre Fábio. Aí a aeromoça do guichê atendendo o Padre Fábio e não se tocou que era ele. Não.
Gente, eu não posso trabalhar como aeromoça num aeroporto. Porque se me chega um ator, a empresa vai me demitir. Porque, gente, eu não vou deixar de fazer uma selfie. A empresa vai me chamar direto no RH. Gente, eu virei para a aeromoça e falei, porque a aeromoça, antes de entrar para o voo, ela atende ali no check-in. Ela faz ali o check-in. Tem muitas aeromoças que elas recepcionam os passageiros no check-in. E a aeromoça estava fazendo o check-in do Padre Fábio e não sabia que estava fazendo o check-in do Padre Fábio. E quando me viu tirando foto, eu e a minha irmã, eu só sei que nós estávamos do lado internacional. É porque nós estávamos indo para a Argentina e provavelmente o Padre Fábio, ele foi no mesmo voo que eu e a minha irmã, porque eu perguntei para ele para onde ele estava indo, ele disse que estava indo para Buenos Aires e nós também. Mas com certeza ele foi na área VIP, né? Enfim. Mas eu só sei que porque eram dois lados do check-in, eu só sei que até o pessoal que estava do lado de lá veio tudo pro lado de cá. E quando eu tirei fotos com o Padre Fábio, várias fotos, mas é aquela coisa, dar-se para aproveitar só uma, né? E eu só sei que quando eu olhei, cadê o Padre Fábio? Ele... Do mesmo jeito que eu consegui ver ele desapareceu dos meus olhos. Agora eu vejo ele direto no Luciano Huck. Mas eu não podia deixar de contar isso daqui. Mas por quê? Porque eu estava citando que os padres hoje, eles são moderninhos, eles entram na brincadeira dos noivos, do casal. Porque se um rapaz e uma moça entram numa igreja, aí eles já deixaram de ser noivo, eles já são um casal, né? Então, muitos padres entram, são moderninhos, volto a dizer como o Padre Fábio, entram na brincadeira do casal. Porém, o casamento no cartório diante do juiz, o juiz é taxativo. Era novela, mas a moça foi brincar. Ela falou, quando o juiz perguntou, você aceita nananana? Ela disse não. O juiz, ótimo, a moça já decidiu, não há casamento. Saiu e não quis saber. Juiz. Então, eu acho que hoje, por exemplo, um juiz, ele foi taxativo ali. Ele não admitiu brincadeira. Ele não admitiu, vamos dizer assim, como colocam muito hoje, palhaçada. Um juiz tem o tempo dele que ele cobra ali para o cartório a presença dele. Tô certo? Todo cartório que chama um juiz para trabalhar, haja vista que tem os horários de casamento nos cartórios. Aí tá lá o juiz. O cartório, com certeza, se for um cartório, não sei como que funciona, se os cartórios são da área da prefeitura, da área do estado, ou se normalmente cartório é algo particular. Uma família que o cartório tem o nome da família. Eu confesso que, sinceramente, no tocante a cartório, eu sou leiga. Eu não sei se cartório é pertencente à prefeitura, eu não sei se cartório é pertencente à área, eu vou chamar de fórum de um estado, de um município, não sei. Confesso que eu não sei. Mas, para um juiz tomar tal decisão, com certeza, cartório
faz parte da área de fórum de uma cidade, de um estado, de um município. Eu tenho para mim, mas não é uma certeza absoluta. Mas eu volto aqui, por exemplo, quando um juiz, na minha concepção, é uma novela, é uma coisa fictícia, sim. Mas quando o juiz disse, ela já decidiu, ela disse não e saiu e não admitiu como em um debate político réplica e tréplica, eu concordei, porque é um cartório, é um juiz. Se ele admitir, aquilo ali vai virar uma bagunça. Olha, eu fui no casamento de tal pessoa e tal pessoa fez isso, menina, eu achei tão engraçado, mas foi muito engraçado. O que ia ter de gente que ia começar a fazer, o juiz, chega uma hora que o juiz perde o controle. E aí, sabe quando se perde o controle de uma situação? Perde-se o respeito, perde-se o limite, e é aí que começa a banalizar. Hoje banalizam querida. Gente, olha, eu confesso a vocês que eu conheci uma pessoa e confesso a vocês que eu fiquei assustada. Eu conheci uma pessoa e o que me assustou nessa pessoa foi que em uma semana ela estava separada e na outra semana ela já estava chamando a outra pessoa que ela havia escolhido, ela se separou e vamos supor, ela estava casada, hoje é sábado. A semana passada ela estava casada com outra pessoa. Aí ela se separou hoje. Quando chegou na segunda-feira, porque amanhã é domingo, depois segunda-feira, ela já estava chamando o outro do mesmo apelido que ela chamou o que ela havia se separado dele. Eu achei, desculpa, na minha concepção, na minha humildade, na minha simplicidade, eu acho que pelo menos o apelido devia ser trocado. Eu tô falando a verdade. Eu acho que se eu me separei de uma pessoa numa semana, e se na outra eu já estava com outra pessoa, pelo menos o apelido que eu chamava o outro, eu podia ter trocado. Será que eu estou errada? Confesso a vocês que eu já li livros que não competia a mim, porém eu cuidando de idosos. O idoso dormindo. O que eu ia fazer? Eu ia ler. Eu ia fazer palavras cruzadas. Eu ia fazer curso por correspondência. Eu fiz o que estava ali, ao meu alcance. Eu fui buscar conhecimento. Enquanto o meu trabalho, enquanto eu estava tranquila no meu trabalho, eu fui me ocupar. E a minha ocupação era fazer palavra cruzada, estudar por correspondência e ler. E eu cheguei a ler livros de Dostoiévski. Eu trabalhei num local que tinha uma estante cheia daqueles livros de capa dura. E olha, eu não li a linguagem atual de Dostoiévski, não. Eu li a antiga, tá? Eu li a verbalização antiga de Dostoiévski. Na realidade, a pronúncia certa é esta, Dostoiévski. Me consertaram. Certa vez, quando eu falei Dostoiévski, não é Dostoiévski, não, é Dostoiévski. Foi o que me disseram. Agora eu não sei qual dos dois aí é o certo. Mas que eu li,
Dostoiévski, eu li. Bom, voltando ao assunto. O que está acontecendo é que estão banalizando. Hoje, dependendo da tonalidade que uma pessoa chama de querida, ai, dá até, sabe? Um dia eu confesso a vocês que eu discuti com um rapaz, ele me convidou para ir ao cinema, eu fui ao cinema com ele, e o que era para ser um lindo filme, junto, acompanhado, cabecinha colada, assim, um deitadinho, assim, na cabeça do outro, virou briga. Porque eu tinha acabado de conhecer ele e ele já estava me chamando de bebê. E eu já... Gente, por favor, 45 anos eu tinha na época. E o cara me chamando de bebê. E os ingressos já tinham sido comprados. A minha sorte, gente, a minha sorte é que eu nunca deixei um homem comprar nada para mim. Porque se ele tivesse comprado o ingresso, com a briga que nós tivemos na fila, porque ele me chamou de bebê, não, bebê, aos 45 anos, e eu tinha acabado de dar oi para ele, combina? Não, né? Aí quando eu chamei, virei para ele e falei assim, olha, meu nome não é bebê, tá? Eu tenho 4,5. Tô longe, eu tô anos-luz de ser um bebê. E ali na fila do cinema, aquela fila dando aquela volta, nós dois discutindo ali. Mas é só um apelido carinhoso. Eu falei, eu acabei de conhecer você. Nossa, como você é fria. Não, agora eu é que não quero mais te conhecer. Me arrependi de ter saído de casa. Tchau. Desse jeito. No cinema. Cinemark, do Shopping Eldorado. Esta sou eu. Aí teve uma moça que estava acompanhada comigo na fila. Nossa, mas ele, o que custava? Eu falei, ela estava com o namorado dela. Qual o problema ele te chamar? Eu vi, moça, por favor, ele acabou de me dar oi. Nós marcamos o nosso primeiro encontro aqui. Tem cabimento ele já ir chegando? Moça, por favor, não orna. 45 anos de idade, ele com 50, me chamando de bebê. Bom, só sei que foi isso, gente. Enfim, para todos os efeitos, meu nome, para quem não sabe, aí, sinceramente, outro rapaz veio uma vez conversar comigo e esse rapaz, ele com certeza, ele devia dar muito ouvido à intuição dele, porque ele olhou assim para mim e ele já virou para mim e falou assim, eu olho assim para você e algo me diz que se eu te chamar de querida, você vai acabar comigo. Eu só sei que virou uma risaiada e pronto, nos tornamos amigos e somos amigos até hoje. Sabe? Somos amigos até hoje. Esta que é a verdade. E essa amizade e a amizade é essa, entendeu?
A amizade é essa. Mas é uma amizade que, por exemplo, quando ele ficou noivo, quando ele começou a namorar, a nossa amizade já ficou meia... Porque a noiva dele, a namorada dele, ela não conseguia entender a nossa amizade. Por exemplo, ele quando foi comprar o terno dele para o casamento, não foi ele que escolheu o terno para o casamento, foi eu. Ele estava no trabalho, mas a noiva dele não pode nem imaginar que foi eu que escolhi o terno dele para o casamento dele. Ela não pode nem imaginar que foi eu que escolhi o sapato. Ela não pode nem sonhar que foi eu que disse para ele se ele queria economizar, já que o casamento ia ser durante o dia, que era melhor ele dispensar a gravata, já que ia ser num sítio. Enfim, ela não pode nem imaginar as ideias que eu dei para ele. E, aliás, ela não pode nem sonhar que a roupa que ela ia usar na noite de núpcias, quem foi na loja escolher e dar para ele, dar de presente para ela não pode nem sonhar que foi eu que escolhi para ele levar para ela. Hoje eles não estão mais aqui no Brasil. E devido a muita coisa, devido a ela mesma, muitas vezes eu não quis, porque não quis atrapalhar o relacionamento. Eu acho que é um ato de respeito, né? E eu procurei deletá-lo para não atrapalhar. Então, eu resolvi me dar a minha ausência, entendeu? A minha participação já tinha sido feita. E onde ele estiver, na qualidade de pessoa que conhece a Cristo como eu, ele sabe que em Cristo nós seremos eternamente amigos. E se não nos encontrarmos neste plano físico, ele conhece a Cristo e eu também, nós nos veremos com certeza na glória. Vou colocar assim. Mas eis aí uma pessoa que ele me chamava de bonita. E o nome que eu punha nele era de feio. E todo mundo achava que nós dois éramos namorados. Mas não. Nós éramos amigos. E tinha uma lanchonete que a gente ia tomar café, que as moças que trabalhavam lá, quando ele chegava, a feia ainda não chegou. Não, a bonita ainda não chegou. E quando eu chegava na frente, o feio disse que foi ao toalete, que se você chegasse, que era para pedir para você esperar. Era desse jeito. Mas Deus sabe que é amizade. E a gente sabe que era carinhoso, não era ofensivo. Eu chamar ele de feio, ele sabia que era carinhoso. E ele me chamando de bonita, eu sabia, porque um dia eu confidenciei para ele que eu me achava desajeitada. Aí ele falou assim, você tá querendo ser chamada de bonita? Tá bom, bonita. Agora seu nome não será mais Edileia. Eu te batizo bonita. E começou o tempo todo. E me batizou. Fez carteirinha e tudo. Eu tenho carteirinha de bonita. Que ele que fez. Bom, enfim, amizade. Hoje ele é casado, como eu disse, nem no Brasil mais não está. Aliás, eu não sei onde ele está. Mas Deus sabe. Só isso. Mas o que eu volto a repetir. Até hoje, a pessoa dizer vai com Deus, dependendo da tonalidade, é como se ela estivesse dizendo, com o perdão da colocação, vai para pi ou vai para pi.
infelizmente, estão tornando-se todas as colocações carinhosas em tonalidades pejorativas e muitas vezes ofensivas. E isto não é certo. Eu acho que uma pessoa só deve ser chamada de querida quando de fato ela é querida. Eu cheguei numa loja pela primeira vez. Lojas é o tipo do local que vive se mudando de funcionários. Eu estou enganada? E de repente você chega na loja e a pessoa te chama de querida? Não seria mais interessante ser chamada: oi, boa tarde, qual é o seu nome? Em que posso servi-lo? Ou servi-la? Eu penso assim. E ninguém vai conseguir me fazer mudar de ideia. Sabe, essa coisa de meu bem, minha querida, comigo não funciona. O meu bem, já teve casos, por exemplo, de pessoas virar para mim, eu era convidada de uma festa, eu era amiga da dona da festa, que estava, por sinal, aniversariando, e a dona da festa era aniversariante, estava lá toda atarantada lá, atendendo aos convidados, com bandeja, servindo. Eu falei: minha amiga, por favor, é seu aniversário, me dá essa bandeja aqui. Aí uma das convidadas virou para mim: ô meu bem, pega aquele copo que tá lá. Confesso que eu cheguei para minha amiga, falei: amiga, o negócio é o seguinte, a sua família é loira demais. Eu sou a única negra aqui. Tô saindo, hein? Ela falou assim: eu não acredito que você vai me deixar sozinha. Eu falei: tô deixando. Eu não estava vestida, eu não estava de avental. Gente, eu não me senti ofendida. Só que eu olhei bem para a cara da mulher, peguei a bandeja, ela virou para mim assim, porque sabe aquela família toda loira? Até muitas oxigenadas, porém todo mundo loiro. Loiros ou ruivos. E a única ali, nitidamente parda, negra, era eu. E de repente uma vira para mim, a festa foi no salão de festas desta pessoa, que na época era minha amiga. Ô meu bem, por favor, pega aquilo ali. Eu falei: oi? De convidada eu passei a empregada? Não, tô saindo. Que isso? Não. Entreguei a bandeja para que me chamou de meu bem. Segura aqui que eu tô indo pegar. Entreguei a bandeja para ela, fui lá no guarda-volume do salão de festa, peguei a minha bolsa e fui embora. Eu creio que tem que ser assim. É assim. Eu virei para a pessoa, peguei a bandeja, entreguei para ela e falei assim: ó, meu nome é Edilene, tá? Peraí que eu vou ali pegar. E ela ficou assim, com a bandeja, olhando para onde eu estava indo, porque eu não fui para o lugar que ela falou: meu bem, pega aquele negócio ali. Ela percebeu. Os olhos dela me acompanhou o tempo todo. Eu indo pegar minha bolsa e eu saí. Bom, resumo da ópera. As demais festas que eu fui convidada por esta pessoa, eu não vi mais essa moça lá. Enfim, essa sou eu.
E eu sinceramente acredito que nós não devemos banalizar a palavra irmão. Oi, meu irmão, sabe, malandragem? Tem uma tonalidade de malandro. E aí, meu irmão, chega aí. Tem uma aqui para te, tem um para te bater aqui. Alguém já ouviu isso? Não soa papo de malandro? Pelo menos aos meus ouvidos soa. Eu estou apenas aqui repetindo tonalidades que eu já escutei. Já escutei em filmes brasileiros e já escutei por pessoas também. Ei, meu irmão, chega aí que eu tenho que te bater uma. Mano, peguei uma mina ontem, puta, meu, a mina, com perdão da colocação. Porque agora é assim. Peguei uma mina ontem, a mina sabe tudo. Eu só sei que mina para mim é ou as minas do rei Salomão, ou é mina de água, ou é mina de tesouro, ou é mina de ouro mesmo. Para mim, a simbologia, a interpretação de mina para mim é isso. E além de tornar pejorativo colocações que na minha infância eram carinhosas, estão fazendo da língua portuguesa cada vez mais, sabe? A língua portuguesa está virando emoji. Se você der um bom dia para a pessoa, um bom dia escrito assim, B-O-M, a pessoa já acha que você escreveu a Bíblia inteira para ela ler com um simples B-O-M. Bom. A pessoa se deseja bom dia. Se você escrever você com V-O-C, sabe? O E, ainda colocar com perdão da colocação, porque foi assim que eu aprendi, que foi fácil para mim aprender as pontuações, colocar lá na palavra você, o chapeuzinho do vovô. A pessoa vai rir de você hoje. A quantidade de gente que ri de mim porque eu escrevo também inteiro e não abreviado. A quantidade de gente que ri de mim porque eu escrevo você, não apenas o V e o C. Mas em compensação, se você vai conversar hoje com eu vou chamar de criança, de adolescente, por exemplo, de uns 13, 14 anos, eu duvido que eles saibam que passarinho é com 2 S's. Eu duvido. E, aliás, eu duvido que hoje um professor dando um ditado para um aluno, valendo prova, que esse aluno consiga acertar de 10 palavras, eu duvido que ele consiga acertar 4. Porque hoje a pessoa não vai tirar dúvida no Aurélio. Hoje a pessoa não vai tirar dúvida no Atlas. A pessoa hoje ela vai tirar dúvida no Google. E no Google você não tira dúvida, no Google você decora a dúvida. E você decorando, você não aprendeu, você decorou. Decorar não é aprender, porque decorar você esquece. Agora aprender, você não esquece. Eu duvido que tem criança hoje de 13, 12 anos que sabe que taça é com C cedilha. E, aliás,
devido a muitas teclas de computadores e muitos e-mails, a pessoa às vezes tirar o cedilha, né? Vai ter criança que vai escrever taca. Não vai colocar taça, né? A língua portuguesa hoje está virando emoji. E as colocações carinhosas estão se tornando pejorativas. E aí vai acontecer o que a Bíblia diz. Chegará um momento em que o amor do homem esfriará. E aí eu convido a você que não quer que o amor esfrie, que você que não quer que o respeito acabe, que você que não quer que a gentileza ela dissipe no ar, que você que não quer que a educação ela seja extinguida, junto com a natureza e etc, e etc. Eu convido a você a ser eu vou chamar de, sabe, corrente do bem. Alguém já ouviu essa colocação? Comece a prestar atenção na entonação. E não se importe de brigar na fila do cinema porque você quer ser chamada pelo seu nome e não de bebê. Tá bom? Bom, enfim. Que eu desejo a vocês um bom fim de semana, sinceramente, e que Deus seja com vocês. A paz.